com fidelidade nesse tempo. Hoje nós vamos falar sobre a apostasia. Apostasia que é a marca dos últimos dias. Apostasia que Paulo já revelara nas suas cartas a Timóteo, que iria acontecer. E o que é apostasia? Apostasia é o desvio, a deserção, o afastamento, a rebeldia contra a fé. Apostasia, essa palavra apostasia vem do verbo grego abstem, deserção. Então, Paulo, ele alerta Timóteo dizendo, olha Timóteo, vai chegar um tempo, vai chegar um período, e o Espírito expressa, o Espírito afirma, e essa palavra afirma, no grego quer dizer legei, afirmar, certeza. Tenha plena certeza, Timóteo, de que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns, pode ver que Paulo ele não fala todos, ele fala alguns, apostatarão da fé. Então, a apostasia é o afastamento, é o abandono da fé. Pastor, mas uma das marcas da nossa fé reformada não é a perseverança dos santos? O que é a perseverança dos santos? Que Deus sustenta o crente até o fim na fé. Ele não desvia, ou seja, o crente não perde a salvação. O crente verdadeiro, ele não abandona a fé, ele não perde a salvação. Nós não vivemos nessa dicotomia de céu e inferno. Pequei, estou no inferno. Me arrependi, estou no céu. Pequei, estou no inferno de novo. Não. Quem comprou, quem ganhou a nossa salvação foi Cristo. E Ele é que sustenta a nossa fé. Ele mesmo diz, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, o Pai me deu nas minhas mãos e ninguém arrebata as ovelhas das minhas mãos. Ou seja, o crente verdadeiro, o crente que tem a fé verdadeira, está totalmente seguro nas mãos do Senhor. E pode vir tempestades, pode vir o que for, essas pessoas nunca abandonarão a fé. Só que nos dias em que nós vivemos, nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão abandonando a fé. Mas por que essas pessoas estão abandonando a fé? Nós estamos ouvindo aí sobre avivamento, está tendo um avivamento aqui, está tendo um avivamento ali, Tem igrejas que estão fazendo bandeiras, dizendo que vai ter um avivamento apenas na sua igreja, como se o avivamento e essa expressão de avivamento fosse apenas para uma determinada denominação, e não. A marca dos últimos tempos não é um avivamento. A marca principal dos últimos dias não é avivamento, meus irmãos. O que nós temos visto muito em outras ramificações da nossa fé chamada evangélica é um oba-oba. São expectativas falsas que são lançadas no coração das pessoas. Irmãos, eu vou dizer para vocês, talvez nos dias em que nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, a urgência de nós pregarmos o Evangelho doa a quem doer. A verdade doa a quem doer. Sermos apologetas. O que é um crente apologeta?
É um crente que fala a verdade para o outro em amor, mas não deixa de falar a verdade. Não deixa de falar a verdade. O grande problema é que às vezes nós, por acharmos que vamos ofender a outra pessoa, nós calamos, nós ficamos isentos de falar para aquela pessoa que Jesus está voltando e que o fim para quem não estiver com Cristo é um fim terrível, triste. Jesus, nos evangelhos, falou mais de inferno do que de céu. Falou mais da condenação eterna do que do céu. Por quê? Tamanha necessidade de mostrar às pessoas o quão importante é buscar a salvação. Estamos vivendo tempos de apostasias, igrejas cheias de pessoas vazias. Se você perguntar para esses crentes de igrejas mais modernas aí, perguntas para eles a respeito da fé e dos fundamentos da fé que nós pregamos aqui durante 4 semanas passadas, eles não vão saber te responder. Há uma construção de um Deus na mente de cada crente que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus salvador, que não é o Deus que também condena. Temos visto, irmãos, afastamento de igrejas, denominações inteiras. Seus adeptos, seus membros, atolados no pecado, não há mudança de vida, não há transformação. Eles relativizam a mensagem do arrependimento, e assim eles vão pervertendo a fé de outras pessoas. Algumas pessoas que me seguem nas redes sociais, elas falam muitas vezes que eu sou radical, Irmão, se falar a verdade é ser radical, que eu seja radical. A verdade sobre a salvação, ela não pode ser relativizada, ela não pode ser escondida, ela não pode deixar de ser falada porque o outro vai doer-se. Não. Ela tem que ser pregada. Ela tem que ser manifesta às pessoas. E Paulo, ele vai mostrando a Timóteo, dizendo a Timóteo, olha Timóteo, vamos para as Escrituras. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Irmãos, esse apostatar da fé não é sair da igreja. Porque Paulo vai dizer, eles vão obedecer ensinos. Eles estão recebendo ensino em algum lugar. Em alguma porta aberta. Mas Paulo vai dizer que esses ensinos são ensinos de demônios. São espíritos enganadores. O engano está espalhado, não só no mundo, mas aqui na nossa cidade. Irmãos, Rio Verde, talvez no estado de Goiás, seja o metro quadrado que mais tem igrejas. Se você sair daqui, na Avenida Beija-Flor, e descer perto da minha casa, ali na Piauí, você perde a conta
de quantas portas abertas que dizem estar pregando o Evangelho. Eu tenho uns vizinhos que moram de frente com a minha casa, que eles vivem a semana inteira na farra, sabe? Festinha, churrasco, cerveja, pá e cal. O pau quebra, né? O pau quebra lá, meu irmão. Mas na sexta-feira tem um culto lá. Sabe, irmãos, o quão estão relativizando o Evangelho? Ser evangélico hoje, ser um crente hoje não é mais sinônimo de piedade, de santidade. Não podemos ser cristão de qualquer jeito. E as pessoas estão igual o pastor, não é o pastor, como que é o nome daquele que canta a música Deixa a Vida Me Levar? Martinho da Vila? Não, né? Zeca Pagodinho, pastor Zeca Pagodinho diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E as pessoas estão vivendo assim. Vivendo no engano. Porque acham, e já estão quase como católicos romanos, que acham que vir à igreja ao domingo expurga os seus pecados. Tira os seus pecados. Tratam a vida comunitária da igreja como se não fosse nada, como se fosse algo banal, porque o mais importante é a minha vida durante a semana. Então nós estamos vivendo essa dicotomia entre santo, entre sagrado e profano. A nossa vida durante a semana é profana, no domingo ela é santa. Isso está errado. Se estamos vivendo hoje assim, irmãos, precisamos mudar. Se você está vivendo assim, mude. Porque o Evangelho não é história da caronchinha. Não é uma história motivacional. Não. A mensagem do Evangelho é uma mensagem reflexiva. Ela nos leva a pensar. Ela nos leva ao arrependimento. A mensagem de Jesus nos leva para um lugar de morte. E, consequentemente, quando nós estamos neste lugar de morte, Ele nos mostra que dentro dessa perspectiva de morte, existe uma vida eterna. Nós precisamos, então, voltar o nosso coração para a mensagem santa do Evangelho. E Paulo não termina só aqui. Se nós passearmos um pouco nas duas cartas de Paulo a Timóteo, nós vamos ver Paulo falando claramente as características das pessoas do tempo do fim. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3. Vamos ver as características das pessoas do tempo do fim. Paulo falando a Timóteo, mostrando a Timóteo, olha Timóteo, o tipo de gente que aparecerá no tempo do fim. E nós vamos ler esse texto aqui, parece que nós estamos lendo uma notícia atual, porque a Bíblia é atual. Já dizia certo pregador que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E eu creio nisso. E Paulo vai dizer a Timóteo, no capítulo 3, na segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso 1, ele vai mostrar as características do povo do tempo do fim, das pessoas do tempo do fim. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão que tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não?
Timóteo podia estar dizendo assim, vai ficar pior do que está agora, nós estamos sendo perseguidos. A espada de Nero está aí fora, cortando cabeça para todo lado, e Paulo ainda escreve dizendo, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, vai ficar pior do que isso. Que boa notícia é essa, né? Eu quero dizer para você que hoje, prepare-se, meus irmãos, tempos piores virão. Tempos piores virão. Eu não estou aqui para dizer que você vai ficar rico. Eu estou aqui para dizer que a sua espiritualidade, a sua vida com Cristo está em risco. Você precisa resguardar essa vida. Virão tempos difíceis. Olha o que está acontecendo lá no Paraná, coisas. Quando que nós vimos acontecer algo em Santa Catarina, como aconteceu agora, né? Santa Catarina. O mundo está sendo abalado. Sinais, como Jesus disse, nos céus, sinais na terra. A terra está, como já dizia o pastor Paulo Júnior, está trôpega, está como um bêbado cambaleando. E Paulo continua dizendo, pois os homens, ó as características das pessoas do tempo do fim, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Será que nós estamos falando das pessoas do tempo presente? Será que esse não é um espelho das pessoas que nós convivemos no dia a dia, das notícias que nós vemos na internet, nos jornais, todos os dias? Irmãos, hoje nós não nos chocamos mais com as notícias. Antigamente, eu estava até brincando aqui antes do culto, né? Falando do Celso Russomano e do programa Aqui Agora. Quem lembra do Aqui Agora, né? Os mais experientes como eu aí lembra, né? Do Aqui Agora, que era no SBT. As notícias mais bizarras, mais terríveis possíveis, passavam no Aqui Agora, e nós ficávamos estupefatos, ficávamos espantados, estarrecidos com as notícias. Hoje, as notícias não mexem mais com as nossas emoções. Você ouve, o cidadão estuprou uma criança, matou, esquartejou. Parece que aquela notícia não dói mais no nosso coração, no nosso íntimo. Nós estamos totalmente insensíveis às coisas que estão acontecendo hoje. Irmãos, isso não são as pessoas lá fora, somos nós na igreja. Nós, os cristãos. De quem nós estamos nos compadecendo? Como nós estamos nos esquivando da missão que Deus deu a nós? Nós estamos
todos os dias nos esquivando. Ah, não, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não faço. Todos os dias nós criamos uma desculpa para não cumprir aquilo que Deus determinou que a igreja fizesse. E a igreja, irmãos, não é esse prédio não vai fazer nada por ninguém. Essa igreja não sou eu, sozinho. Essa igreja, por isso que Jesus colocou a igreja não no singular, mas no plural, porque não é a obra do cristão, ela não é feita só, ela é feita na coletividade. Não sou eu, somos nós. Precisamos então desafiar o nosso coração nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, porque primeiro, nós estamos vendo pessoas totalmente desfiguradas, desconfiguradas da piedade cristã. O verso 2 e 4 aí, desse texto que nós lemos aí, vai mostrar, olha as características das pessoas. Precisamos que o Espírito Santo haja nos nossos corações e nós possamos chorar com os que choram, sorrir com os que se alegram. Segundo, nós estamos vendo pessoas que têm aparência religiosa. Como eu disse, colocamos a nossa roupa no domingo, no dia de culto. Mas, na verdade, nosso coração está obscurecido, nosso coração é maligno, o nosso coração está longe de Deus. As igrejas estão virando uma fonte de renda de líderes. Sabemos que grande parte dos homens de Deus que pregam o Evangelho passam grande dificuldade. São igrejas pequenas, são igrejas fiéis, são pessoas humildes, são pessoas que são verdadeiros soldados do Evangelho, que na sua simplicidade, na sua loucura simplicidade, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, Deus usa essas coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias. Nós estamos vendo os púlpitos cheios de PNL, programação neurolinguística, os púlpitos cheios de filosofias humanas. Nós estamos vendo os púlpitos cheios de psicologia e por aí vai, coisas humanas, conhecimento humano, afastando cada vez mais o crente da verdade bíblica. Hoje pela manhã aqui nós estávamos falando, quando é introduzida a psicologia, agora nós temos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. Até os anos 30, os anos 40, era criança, jovem e adulto. Por isso os nossos homens hoje, eles não crescem intelectualmente. Porque nós tratamos, categorizando os nossos filhos como, não, ele ainda é pré-adolescente, ele ainda é adolescente, ele nunca vai chegar à maturidade. E dia após dia nós estamos vendo os homens cada vez mais demorando a chegar à maturidade. Lembra aí do seu avô, do seu bisavô, do seu pai? Com quantos anos o seu pai estava casado com a sua mãe? Lembra aí? Com quantos anos o seu pai tinha a responsabilidade já de trazer a comida para a mesa? Lembra aí?
Com quantos anos o seu pai te teve? Quantos filhos o seu pai e a sua mãe tiveram? Hoje, as mulheres não querem ter mais do que um. Marca de um feminismo. Por mais que não, não, eu não sou feminista, mas age conforme a cultura desse mundo. Porque não, é tão difícil criar filho. Se seu pai e sua mãe pensassem assim, e se você é o quarto ou o quinto da fila, você não existiria. Eu me arrependo, queridos. Se eu pudesse voltar alguns anos atrás, eu teria mais 2 ou 3. Eu me arrependo. Casa cheia. Como diz o Salmo de número 127, feliz o homem que enche a sua aljava, que tem muitos filhos, ele não será envergonhado. Aí no mundo que nós estamos vivendo está sendo dominado pelos clãs da fé muçulmana. Nós vimos há poucos dias um muçulmano ganhando uma eleição em Nova York. O muçulmano, ele cresce muito, não é pela pregação. A fé muçulmana não cresce muito por causa que eles convertem muitas pessoas. Não, se engane, eles crescem muito, porque eles têm muitos filhos, e eles doutrinam seus filhos, desde cedo. Os nossos filhos mal conhecem a Bíblia. Os nossos filhos mal conhecem o Salmo 23, o Salmo 91. Os nossos filhos estão atolados no TikTok, na dancinha. Essas são as características do tempo do fim. Enquanto nações mais poderosas, os jovens estão trabalhando e crescendo no conhecimento para serem alguém. Países como o nosso, países emergentes como o nosso, os jovens estão dia por dia atolados no pecado, no desconhecimento, na falta de literatura, de arte, na falta do conhecimento. Os jovens hoje não sabem conjugar os verbos. Não sabem fazer conta. Se não for com a calculadora na mão, e olha lá se ainda faz errado na calculadora. Os jovens de hoje não sabem falar as palavras no singular ou no plural, não sabem colocar as suas palavras. Assistem às coisas mais perversas na internet. Hoje eu cheguei em casa, depois da escola bíblica, meu filho estava assistindo um tal de Podpah, que aqueles caras do Podpah é um lixo da internet. Eu falei, meu filho, você está assistindo uma porcaria dessa? Ele ficou tão constrangido que ele tirou. Aí eu fui explicar, meu filho, esses caras aí são um lixo da internet. Não traz conhecimento nenhum, é só desinformação e lixo. Os nossos jovens hoje nunca leram livros como O Pequeno Príncipe, O Mágico de Oz. Até poucos dias atrás eu tenho O Pequeno Príncipe, eu li novamente. Que livro fantástico! A sua mente voa. Eu lembro do desenho quando eu era criança, do Pequeno Príncipe. O Mágico de Oz, né, com aquele homem de lata, o leão, cada um procurando alguma coisa para poder se tornar
um ser melhor, se aperfeiçoar. Nós não, a nossa literatura hoje é o TikTok. Irmãos, as pessoas estão, como diz no verso 6 e 7, elas estão crescendo em números, as nossas igrejas estão crescendo em números, as pessoas estão vivendo de eventos em eventos, conferências em conferências, mas olha o que diz, o verso 6 e 7 de 2 Timóteo. Essas pessoas, esses homens perversos, Paulo vai dizer assim, olha, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar as mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. O verso 7 diz que aprendem sempre, estão buscando conhecimento, estão fazendo as suas conferências, estão fazendo as suas campanhas, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Pessoas que vão hoje é o domingo é o dia de maior idolatria do crente. Porque muitos estão abarrotando igrejas aí que não estão ouvindo o Evangelho. Estão dizendo, olha, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso por você, Deus vai te dar isso, olha, você vai ser grande, olha, você vai ser isso, aquilo, outro. Então hoje é o dia de grande idolatria dos crentes, porque os crentes já vão para a igreja, já vão para o lugar de fé, com Deus programado na sua mente, um Deus que eles construíram ao longo dos dias, dos tempos, estudam, vão às conferências, mas eles nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Eu quero dizer para vocês categoricamente que essas pessoas não têm o Espírito Santo, não conhecem a Deus, não sabem quem Deus é. Abra sua Bíblia, volte aí, vá um pouquinho mais para frente no capítulo 4, desta mesma carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4. Paulo vai dizer assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo diz a Timóteo, olha, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Paulo está dizendo, olha, doutrina a igreja, Timóteo. Exorta os irmãos da igreja, Timóteo. Corrige os irmãos da igreja. Traz uma palavra para eles de correção. Exorta eles em amor. Irmãos, nessa noite o que eu estou fazendo aqui é uma exortação em amor para vocês. Prestem atenção nos tempos. Olhe o que está acontecendo ao redor. Olha como está o mundo. Lembre-se das palavras de Jesus. Nós estamos, sabe como? Nós estamos como os discípulos de Jesus, que sentaram no capítulo 24 de Mateus, que é o sermão escatológico de Jesus. Os discípulos sentam com Jesus na frente do templo. Os discípulos estavam já fazendo uma obra. Qual era a obra? Proclamação do reino de Deus. Estavam sentados ao lado daquele que Pedro havia dito, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Quando viu a quantidade de peixe que ele pegou, sendo que ele tinha pescado a noite inteira e não conseguiu pegar nada, Pedro estava diante desse homem que ele mesmo declarou que era Deus. Os discípulos olham
para o templo. Olha que esse prédio bonito, Senhor, coisa linda, maravilhosa. Jesus na mesma hora falou assim, olhou para eles assim, pensou, esses camaradas não devem estar entendendo o que eu estou falando não, né? Na mesma hora Jesus desconstruiu aquela alegria em estar diante de um lugar tão imponente. Jesus fala para ele, olha, vocês estão vendo isso aí, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser derrubado. Tudo vai acabar. Nós estamos, irmãos, anestesiados nesse tempo. Nós estamos anestesiados pela nossa vida corriqueira. Paulo vai dizer, pregue em tempo e fora de tempo. O que é isso, irmão? Em fora de tempo, não, eu vou ser chato. Não, pregue, fale de Jesus, fale da salvação, fale da condenação que está por vir. Eu encontrei o Fábio no supermercado antes de vir para a igreja, né? Nós estávamos conversando sobre isso. Lá no furacão de Santa Catarina, lá, o pessoal estava numa festa e já havia sido avisado, olha, procurem abrigo, está vindo o furacão. Está vindo aí um tornado, os ventos vão derrubar tudo, procurem abrigo, o povo festando. Isso aí não é nada não. O tempo do fim é assim. Nós estamos falando, olha pessoal, acordem, olha irmãos, está vindo um grande tornado, olha irmãos, está vindo uma grande onda, essa onda vai arrastar todo mundo. Existe um salva-vidas, existe um abrigo, existe um lugar que você vai estar protegido. E as pessoas, não. Eu acho que tem até crente que torce para Jesus não voltar logo. Não, Jesus voltar logo, eu não vou conseguir comprar meu carro elétrico. Né? Ainda nem carro elétrico eu tenho. Aí eu não vou conseguir comprar o meu BYD, meu GWM. Não, Jesus não volta não, porque primeiro eu quero construir uma casa para mim, eu preciso disso ainda, eu quero ver isso, eu ainda quero ver meus netos, meus filhos, o fulano casar, eu ainda quero... Nós estamos assim, irmãos, enraizados, mente e coração nas coisas desta vida. E Paulo vai dizer, olha, por que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo? Ele vai responder no verso de número 3, ele vai dizer, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não estão suportando a pregação. As pessoas, quando passa 5 minutos que o culto acabou, as pessoas já estão com comichão no banco, porque o pastor está demorando 5 minutos, porque haverá um tempo que não suportarão ouvir a mensagem. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. É a palavra, meu lindo, meu lindo. O cara já começa pregando meu lindo, aí já ganhou todo mundo, né? Coçou o ouvido, coceira, que bom ouvir ele. Ele fala as coisinhas tão bonitinhas. O meu pastor fala é do inferno. O meu pastor fala é que Jesus vai voltar. O meu pastor fala é que as coisas vão ficar piores. O meu pastor fala é que Jesus está chegando. Eu não quero isso agora não. Versículo número 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, muita coisa que a gente está vendo na internet sendo pregada é fábula, história da caronchinha. Fábula.
E as pessoas compram a ideia. Irmãos, nós precisamos urgentemente repensar toda a nossa vida cristã. Tudo que diz respeito à nossa espiritualidade, nós precisamos repensar. Nós não podemos, queridos, diante do sofrimento de tantos cristãos mundo afora, às vezes deixar de vir um culto ou na oração, ou de ter uma vida devocional em casa, ou de ter uma vida cristã pujante, por causa, choveu, ventou, o sol está quente, o calor está forte. É assim que nós estamos vivendo. Nós temos que pensar nas coisas que são de cima. Paulo vai dizer isso lá em Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 4, Paulo vai dizer, portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não nas coisas que são desse mundo. Sabe, se nós somos realmente transformados, convertidos, crentes de verdade, a nossa prioridade são as coisas do reino, e não nas coisas desta terra, dessa vida. E quando eu falo isso, eu não estou falando assim, deixe de trabalhar, deixe de fazer as coisas para a sua família. Não! Você honrar a sua família, o seu trabalho, fazer tudo com excelência, você está honrando o nome de Jesus. Mas Cristo, a nossa espiritualidade está acima de tudo o que nós fazemos no dia a dia. Como Paulo vai dizer em Colossenses, pensando nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E aí ele ainda vai dizer no versículo de número 3, porque nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Olha, eu estou morto, eu não tenho a minha vontade é a vontade do meu Senhor. Eu sou escravo de Cristo, a vontade dele prevalece sobre a minha vontade, e eu faço a vontade dele. Eu vou encerrar por aqui. Semana que vem nós vamos continuar essa mensagem, falando sobre apostasia. Irmãos, convide pessoas para vir. Convide. Talvez você conheça alguém que está indo numa igreja que prega só a prosperidade. Convide, vamos lá numa igreja. Vamos ouvir a mensagem. Não fala que Deus vai abençoar, não. A gente geralmente vai convidar, vamos lá na minha igreja, porque a minha igreja é abençoada. Não, vamos lá, porque lá você vai ouvir a mensagem. Vamos trazer pessoas, vamos fazer como Paulo disse que Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Nós estamos envergonhados, calados, ressabiados. Aí a pergunta que eu faço para você é, as pessoas que te cercam durante a semana, elas sabem que você é um cristão? Elas sabem que você é um escravo? Nós somos escravos. Os escravos livres pelo poder do Evangelho. Mente livre, mente cativa a Deus, coração enfervescido pelo Espírito Santo. Mente, coração transformado, como Paulo diz, mente renovada. Racional, nós entendemos o Deus que nós servimos, nós entendemos a sua missão, e nós entendemos que Ele não está aqui fisicamente agora, mas que Ele está prestes a manifestar-se e buscar o seu povo. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E nós vamos orar. Senhor, nós oramos agradecidos a Ti, Pai.
Sabemos que precisamos melhorar como cristãos. Sabemos que está vindo uma grande tempestade. Que sejamos, ó Deus, aqueles que pregam, que anunciam que essa tempestade está por vir. Talvez o meu amigo de trabalho, o meu vizinho, os meus amigos do dia a dia, os meus parentes, estão todos à deriva no mar, e essa onda virá, irá arrastar todos eles, e eu podendo jogar o salva-vidas, muitas vezes fico inerte, fico ressabiado em fazer. Nesta noite, Senhor, levanta homens e mulheres neste lugar, que vão anunciar essa mensagem salvadora, transformadora, que muda a história da vida do ser humano, que muda a história do homem pecador que somos. Assim como o Senhor nos mudou, nos transformou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite para aprender, para ouvir a mensagem, essa mensagem salvadora, e, ó Deus, podermos anunciar aos quatro ventos que o Senhor perto está, que esse mundo está à beira do caos. Ó Deus, se nós pecamos, não vamos pecar pela omissão, que a omissão não seja um dos nossos pecados, mas que possamos falar com ousadia, com destreza, com conhecimento, ó Deus, sobre Jesus, o nosso Salvador. Que o Senhor abençoe cada crente que desperta o coração de cada crente desta igreja. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, manifesta a tua misericórdia sobre nós. E como já dizia o profeta, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva. Nós pedimos ao Senhor, aviva o nosso coração, muda a nossa história. Se alguém aqui hoje está precisando de um choque de realidade, que seja hoje, que seja agora, que seja de forma urgente, porque não podemos mais ficar, Senhor, nessa inércia, nessa vida passiva, mas possamos colocar o nosso pensamento, como diz o apóstolo Paulo, se já estamos mortos com Cristo, que nós pensemos nas coisas de cima, aonde Cristo está sentado, e não nas coisas desta vida. Abençoa o teu povo durante essa semana, a tua igreja, no trabalho, na vida comum do lar. Deus, que nada falte, que a boa mão do Senhor os guie ao conhecimento da plena verdade todos os dias. É o que eu peço a Ti nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja. Você diz um amém? Que Deus te abençoe. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Não esqueça o convite, pega o convite do estrogonofe, né? Da galinhada não, do estrogonofe, e vamos vender.